Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas aqui estamos nós novamente com o debate do Gustavo Machado, que vem aí numa série linda, esmagando liberais, né? Que a galera vai lá, apanha pro Gustavo, depois vai fazer terapia em grupo lá no canal, no Redcast, né? Reclamando de ter perdido e tudo mais. E aqui estamos para mais um que ele vai debater com o Miurin, um sujeito que eu já debati algumas vezes no Twitter, e ele afirma que tá tudo bem um pai vender a guarda do seu filho. Tudo bem, não tem problema nenhum isso. Né? É ANCAP, né? Então é difícil esperar a coerência dessa galera, né? E é um cara que adora falar que lê muito, que não sei o quê, mas vamos ao corte aqui, né? Já falei que eu tinha que falar sobre os dois. Vamos ao corte. As pessoas escolhem viver na miséria e na pobreza? Gustavo Machado versus Miorim debate. Vamos lá. Sabe, hoje eu tava conversando com o Miorim mais cedo e a gente tava falando da vida na favela, a vida nas comunidades, né? E eu afirmei pro Miorim, falei que várias pessoas que estão lá, que vivem lá, elas não têm outra alternativa e elas não conseguem mudar aquela realidade delas sozinha. Claro. E Coerente. Tá ligado? foi uma discussão minha do Miorim, porque o Miorim afirma que elas sim têm condições de mudar a realidade delas e a escolha delas permanecer naquele local. O que você pensa sobre isso? Individualmente as possibilidades existem, coletivamente não. Só um comentário, peraí. Esse aqui eu quero pegar esse frame. Eu quero pegar esse frame. Peraí. Isso aqui me pegou muito. O que você pensa sobre isso? Individualmente as Vocês viram a cara dele? Vocês viram a cara dele? Ele tenta colocar um ar como se ele fosse realmente superior ao Gustavo. Tá ligado? Eu vou tentar achar, porra, porque eu não vou ficar muito tempo aprendendo isso. Porque ele é muito, sabe? Ele é muito metido. possibilidades existem, coletivamente não. Esse é o problema. Individualmente as possibilidades existem, coletivamente não. Tá, beleza. Vamos ver o que o Gustavo vai falar primeiro. Não é para comentar. E isso mostra a limitação de considerar as possibilidades individuais sem levar em conta as condições em que as pessoas atuam. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo, mas que depois a gente passa para a favela, tá? Existe nesse momento alguma área de trabalho que, se você escolher essa área de trabalho, você vai ser muito bem sucedido, porque precisa dela, porque depende de pessoas com aquela qualificação? Certamente existe alguma. Isso vai permitir com que E um exemplo que eu posso dar desse negócio de uma área que você vai poder ter uma boa renda e que precisa de gente. Hoje em dia é o ramo de tecnologia, hoje em dia é o ramo da programação. Né? Mas aí eu vou te falar uma coisa para vocês. Você estudar, se tornar um programador, quer dizer que necessariamente você vai ter um bom salário? Gente, eu conheço programador que está desempregado. Tá? Eu conheço programadores que estão desempregados, com curso superior, com experiência. Né? Um rapaz que inclusive a gente está desenvolvendo um projeto junto aí, né? Tá no embrião ainda, mas está começando a caminhar. Ele trabalhou em firmas que prestaram serviços para EA, para Ubisoft, né? Ele está desempregado. Olha para você ver, ele é de um ramo, ele é de uma área da programação que está em expansão há um certo tempo, né? Que é a indústria dos jogos, né? Que tem cada vez mais empresas fazendo jogos. É lógico, tem dois grandes conglomerados aí, né? Duas ou três empresas grandes que ainda não foram compradas e um mar de empresa indie, né? Que lança um jogo e demora muito para lançar outro produto, né? Então, ou seja, essa ideia de que não tem uma área que vai dar certo, você vai ganhar emprego, isso é um pouco ilusão, tá? grupo de pessoas possa escolher aquilo ali e se dar bem. Só que essa área de trabalho, se não for ocupada por mim, vai ser ocupada por outro. Agora, tem como você resolver o problema de 50 milhões de brasileiros que estão sem emprego? Não. Individualmente Tipo assim, é igual loteria. Esses 50 milhões. mas olha só, individualmente eu vou concordar com o Gustavo, vou concordar com o Gustavo. Individualmente não tem. E aí vai aqui uma coisa que nós comunistas, as pessoas que são comunistas, têm, que é o seguinte: a única taxa de desemprego boa para um comunista é zero. Tá? A única taxa
que um comunista aceita que exista na sociedade é zero. A União Soviética tinha zero desemprego. A China está próximo do zero, se eu não me engano é 0,5 ou né, 0,5 a taxa de desemprego. Não sei se é 0,5 ou 0,05. Eu sei que é muito, muito baixa, sabe? Infinitamente baixa, né? É abaixo de 1%, né? Só que para mim isso ainda é alto, né? E para o próprio PCCH isso ainda é alto. Porque lá na China não é difícil se arrumar emprego, né? Porque você tem lá o Ministério do Trabalho, você chega lá, faz seu cadastro e os caras vão te alocar em algum lugar. Eles vão te alocar, né? Seja dentro da empresa e tudo mais, mas eles vão te alocar, né? E uma coisa que é o seguinte, o desemprego no capitalismo, ele é uma questão estrutural. Ele sempre vai existir, né? Tanto é que vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás, do governo Lula, se falava em superaquecimento da economia, que tinha que esfriar a economia. Inclusive essa alta da Selic agora vai sair alta de 1 ponto de juros, é justamente para isso, para esfriar a economia, né? Você esfria a atividade econômica, você gera desemprego, o preço do salário, ó, vai cair, né? Você vai gerar inflação, vai comer esse aumento de R$ 18 patético de aumento real que foi dado. E aí? Milhões pode escolher, se eles derem a sorte de escolher aquela área e ir para aquele caminho, eles conseguem resolver. Só que se um conseguir, o outro não consegue. A sociedade não dá mais oportunidade do que isso. Percebe? Por exemplo, a quantidade de A sociedade capitalista que ele está dizendo, tá, gente? Esse exemplo que o Gustavo está dando é sobre a sociedade capitalista. emprego na sociedade é uma definição técnica das empresas. Quantas pessoas a empresa precisa para poder produzir aquela quantidade. Ah, se flexibilizar o. Eu vou fazer só um comentário que eu sei de uma parada que isso é real, tá? E aconteceu comigo. Uns tempos atrás eu fui fazer entrevista de emprego numa empresa. E aí foram entrevistando e tal. Eu tava indo super bem no processo. Até que quando chega em mim, a moça perguntou o que eu gostava de fazer, né? Eu respondi, eu gosto de ler vários autores, eu gosto de ler sobre história, sobre ciências sociais, eu estudo ciências sociais e eu gosto de ler e jogar videogame no meu tempo livre. Não sei porque que ela perguntou isso, né? Na hora eu não entendi, mas depois eu fui entender. E aí, tipo assim, eu recebi um e-mail sendo que eu não fui contratado e tudo mais. Hoje em dia eu trabalho de freelancer, infelizmente, né? Não é carteira assinada, mas ainda assim eu tenho meu trabalho hoje. Eu não fui escolhido por dois motivos bem simples. Currículo demais e eu sou uma pessoa de uma área que, sabe, quando fica puto costuma se organizar, né? Eu tenho, tipo assim, sei lá, eu não sei se é a skin de comuna que realmente fixou em mim e a galera percebe isso, né? Tanto é que nas minhas redes sociais, se vocês repararem, não tem meu nome. E é justamente para isso, para quando eu fosse procurar emprego, eles fossem procurar minha atividade nas redes sociais, eles não encontrassem, né? Mas e isso acontece, tem toda a questão, tipo assim, não é só lá ter o emprego e lá pedir o emprego que você vai conseguir, né? Às vezes o cara não vão te contratar porque você tem currículo demais, e aí você vai, consequentemente, você tem mais conhecimento, você vai fazer mais exigências porque você estudou mais, se preparou mais, enquanto eles podem pegar outra pessoa menos qualificada que vai entregar o mesmo serviço que você. Tá entendendo? Às vezes você foi lá, fez faculdade de programação, porra, estudou, passou no Enem, foi fazer uma faculdade, 5 anos estudando, né? E o cara não vai te contratar por quê? Porque, pô, você tem graduação em ciência da computação, irmão. O outro é que fez um cursinho qualquer, para ele eu posso pagar qualquer salário. Você entendeu? O que para você eu teria que pagar, sei lá, o piso, e vamos só colocar R$ 4.000, para o outro eu pago 2.000 e ele acha que está ganhando muito, porque ele vai trabalhar de home office. E ele só tem um cursinho e ele faz o que eu preciso. Essa parada do ramo da programação, não, as empresas não ligam para diploma, você tem que fazer o que elas precisam. É justamente para isso. Tá ligado?
o emprego, vai ter emprego a mais? Nossa Coisa senhora, nenhuma. 9 minutos falando. Como é que vocês aguentam falando tanto tempo, hein? É a máquina, o sistema automático, os algoritmos que determina quantas pessoas você precisa para trabalhar. Então, se você me disser assim, é possível que alguém saia da favela e mude, vai para uma condição de vida muito? É possível que alguém faça isso. Agora, tem como resolver o problema das pessoas da favela por essa via? Não. Porque a quantidade de pessoas que vão conseguir... Isso, cara, isso. Ele sintetizou de uma forma muito boa. Tem como uma pessoa sair? Tem. Ninguém nega que isso é possível. É de 1 em 1 milhão? É de 1 em 1 milhão. Mas tem a chance, né? É possível resolver as condições das pessoas que moram na favela? Né? Hoje em dia, não. Com o sistema que a gente tem, não. E aí entra a questão que eu falo para todo mundo. Gente, na China tem pobreza. Mas você não vai encontrar ninguém morando em barraco de latão, não, tá? Que não tem nem piso na casa do sujeito. Você vai encontrar pobreza. O Partido Comunista hoje em dia, a próxima meta deles é acabar com a pobreza. Eles prometem até, inclusive, até 2035, né? Só que eles erraram, né? Porque eles falaram que eles iam acabar com a extrema pobreza até 2025, eles acabaram em 2020. Né? Eles costumam ter esses erros aí que eu acho que é meio complicado, né, cara? Eles erram, eles fazem antes, né? A previsão deles da parte de produção de bens, né? De redução de energia suja, né? Daquela energia que vai poluir muito o meio ambiente, eles já bateram, né? A meta deles já bateram. O que estava previsto para 2038, eles bateram em 2025, né? O que eles previram para 2038, eles bateram em 2025. Fica meio complicado esses comunistas fazer as coisas antes da hora, né? É menor, muito menor do que a pergunta não era quantidade de exatamente pessoas essa. que Não, estão o lá. a pergunta não era essa. A pergunta é possível para qualquer um? Era essa a pergunta que ele tinha me feito. Não, tudo bem, eu não sei a pergunta Não que é ele te uma fez. pessoa em particular, mas Agora, qualquer um poderia? o que me interessa aí é o seguinte, esse é o problema. Quando você coloca a coisa em termos individuais, aparentemente tudo tem solução, tá entendendo? Você pode ganhar na Mega Sena? Pode, mas todos nós não podemos, porque só tem um ganhador. Você tá entendendo? Quando você coloca em termos individuais, parece que está tudo... Em algum momento ele vai soltar alguma atrocidade, tipo, a maior minoria do mundo é o indivíduo. Quer ver? Tudo acessível a todos, pelo fato de que aquela possibilidade é uma possibilidade acessível a todos. Mas se um pega a possibilidade, os outros não pegam. Tá entendendo? Então, a possibilidade que a sociedade oferece para as pessoas sair daquela condição hoje, no Brasil, por exemplo, ela não está minguando, ela está se elevando. De maneira muito clara. E aí tem a ver com o quê? Estrutura produtiva do país. Rapidíssimo. De maneira sair daquela condição hoje. É porque eu quero pegar só o raciocínio dele, que eu acho que tem coisa para falar aqui. Tá entendendo? Então, a possibilidade que a sociedade oferece para as pessoas sair daquela condição hoje, no Brasil, por exemplo, ela não está minguando, ela está se elevando. De maneira muito clara. E aí tem a ver com o quê? Estrutura produtiva do país, tem a ver com industrialização relativa, transferência de capital, por aí vai. Então tem como resolver... tem solução... Não, é isso que me incomoda em ANCAP. Eles não sabem esperar alguém terminar um raciocínio muito longo. Eles ficam interrompendo. Porque, gente, liberal escreve pouco, escreve mal. Isso que eu tô falando pra vocês é real. Você pode pegar qualquer texto daquele Instituto Mises, é 3, 4 linhas, é tudo golpe de frase feita um atrás do outro, ali tá resolvido o problema. Individual, mas não tem solução coletiva. Isso significa que um pode sair de lá e 10 entrou. É isso que eu tô querendo dizer. As necessidades não são limitadas. Do momento em que nós temos o crescimento da produção, e nós temos o atendimento de certas necessidades, novas necessidades surgem. No momento que eu compro um tênis, agora a minha próxima unidade de estoque do dinheiro tem uma nova necessidade. E essa necessidade fará com que outras pessoas estejam envolvidas na cadeia de produção. Isso faz com que aquilo que é um estado estático da economia não se perfaça no estado seguinte. A economia tem etapas. Ela segue... Cara, ele é muito burro, velho. Caralho, ele é muito burro, velho. Ele é muito burro. Ele é muito burro. Uma estrutura dinâmica. E essa estrutura dinâmica faz com que a afirmação de que em determinado momento houve alguma coisa não implica que teremos isso no futuro. Há um corte entre um evento e outro. Não há o que a gente chama de simetria temporal entre os fenômenos. Do ponto de vista... Caralho, ele é muito burro, velho. O que ele disse não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver.
comunista, marxista, vários fenômenos são tratados com simetria temporal. E por que isso acontece? Por que o Marx tratava tanto isso? Eu acredito que a melhor explicação para isso, por incrível que pareça, paradoxal que seja, está relacionado à fala do Marx sobre a questão judaica. Falando sobre os judeus e seu Deus dinheiro, ele diz como se eles merecessem receber a provisão de Deus de hoje para sempre. Então, Marx, e aqui se acusou muito Mises disso. Mano. Quando esse trecho que ele tá falando, eu não vou pegar o livro aqui, eu tenho esse livro, eu já li esse livro. Esse livro é dividido em duas questões bem simples. A primeira parte do livro, o Marx vai falar sobre a cisão do homem. Detalhe, isso ainda é um Marx ainda hegeliano, um Marx ainda social-democrata, né? Ali o Marx não é revolucionário, tá? Ali ele está respondendo o Bruno Bauer, que é uma questão que é colocada o seguinte: a primeira parte do livro é um debate que ele faz com o Bruno Bauer, porque o Bruno Bauer vai colocar o seguinte: os judeus só podem participar da política alemã se eles abdicarem da sua religião. Por quê? A vida pública na Alemanha implica o trabalho aos sábados, né? Os judeus não podem trabalhar aos sábados e seria desleal com os demais integrantes do aparato público um determinado grupo não trabalhar aos sábados enquanto outros trabalham por questões religiosas. E o Bruno Bauer vai argumentar em cima disso. Na primeira parte do livro, o Marx vai argumentar contra isso, porque o Marx vai falar o seguinte: o Marx vai falar que a religião é um assunto da esfera individual do sujeito, não é? E que a vida pública, as questões econômicas, né, que são de interesse comum, são outra coisa. A vida pública não pode interferir na vida privada do sujeito. Marx coloca esse ponto, tá? Que não é um empecilho para um judeu, não pode ser um empecilho para um judeu a sua religião quando ele deseja participar da vida pública, e não é nem na Alemanha, é no Império Prussiano ainda. Era Prússia ainda. Tá? Na segunda parte do livro, que é uma parte, tipo assim, os acadêmicos, quem estuda Marx, simplesmente ignora, porque é um debate sobre religião. E essa parte que o Miorin está falando é exatamente essa parte do livro. O livro é dividido em duas partes, não é por acaso, gente, é de propósito. Sabe por quê? Ele trata dois assuntos diferentes. Na segunda parte, ele vai fazer uma crítica à usura dos judeus. É isso. É exatamente isso. E quando ele vai falar, tipo assim, de como a relação dos judeus com o dinheiro é uma relação do homem com Deus, né? Que a relação do judeu com o dinheiro tem muito uma questão religiosa envolvida, né? E ali você, ao meu ver, né? Eu li essa parte, inclusive, ao meu ver, já é um ensaio do que lá na frente ele vai colocar como a religião é o ópio do povo, lá na crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Porque lá ele vai colocar o seguinte: o que o Marx ataca nessa questão não é a espiritualidade do indivíduo. Você acreditar em Deus ou não, em nenhum momento depende da sua religião. Você entendeu? Depende de você mesmo. Você acreditar em Deus ou não. A religião, ela é uma estrutura social, ela é a institucionalização da sua espiritualidade com regras, normas, dogmas, né? Com leis, algumas com leis. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E ali o Marx está debatendo essa questão, tá? Ele não vê problema nos judeus acreditarem em Deus e um Deus, por mais que ele não acredite, né? Vale lembrar, o Marx é criado como rabino, Karl Marx, gente, ele tem nome judeu, você entendeu? Ele foi criado como rabino, ele é judeu, ele é advogado. A primeira formação do Marx não é em filosofia, é em advocacia, é em direito, né? Ele se forma advogado, depois faz o doutorado dele em direito na França, direito não, em filosofia na França,
né? Que naquela época você não tinha mestrado, você ia da graduação para o doutorado, né? Escrevia a tese e defendia ela perante a banca, né? Essa parada que o Miorin falou não existe no Marx. A parte do texto, sim, mas o que ele está falando está distorcido, porque a parte do texto a qual ele se refere em nenhum momento fala sobre vida política. Em nenhum momento fala sobre economia. Não tem nada sobre economia nessa parte. Nada. É uma crítica à religião judia, enquanto instituição. Tá? E não, não, isso é antissemitismo. Não, ele está criticando a religião enquanto instituição, como ele faz com qualquer outra religião, quando ele vai escrever lá a crítica da filosofia do dia de Hegel, que inclusive ele escreve depois da questão judaica. Tá? Né, de justificar seus interesses. Até que ponto a noção dos juros, até que ponto várias das questões do Marx não eram problemas com ele dessa simetria temporal. Até que ponto ele não se opõe. Não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. A parte do texto que você está pegando, você está distorcendo. A parte do texto que você está pegando não tem nada a ver com a economia. Inclusive, na primeira parte do texto, ele acusa a cisão. Porque quando a Prússia vai se desenvolvendo, vai caminhando rumo ao capitalismo que já está pujante na porra da Inglaterra, as contas de capitais inglesas já estão praticamente formadas, ele está apontando a cisão que acontece entre o econômico e o público, entre o econômico e o político. Isso não existe. Essa divisão, falar que, economia e política não se mistura. Mistura. Só existe poder econômico. Se você tem poder econômico, você tem poder político. Para você ter poder político, necessariamente você tem que ter poder econômico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra que você está falando, Miorin. Você pega uma crítica que ele faz à instituição religiosa e coloca que a simetria. Sabe quem que fala que a história tem uma linha cronológica, tem uma simetria? Todos os historiadores. Os judeus. E eu sei que muita gente que é radical na internet vai dizer, marxismo Based, ele critica os judeus. Mas o grande lance é, os judeus, e toda essa argumentação em torno desse papel burguês estava amparado nisso. O judeu, ele tinha identidade. Não tem nada a ver com isso, velho. Em nenhuma parte do Capital ele vai falar da questão judia, mano. Ele não vai falar da questão judia em nenhum outro livro dele. Se fosse isso a base da argumentação dele, como você coloca, ele estaria em toda a obra dele. Ele só fala da questão da usura dos judeus nesse trecho no qual você cita. Meu Deus do céu, cara. Em relação ao burguês. Ele era aquele que justificava e buscava, de alguma forma, um bem futuro. E não é assim que funciona na sociedade. Na sociedade, não só todos nós somos assim, quanto principalmente qualquer um é assim. Ou seja, qualquer um pode... Olha só. Olha a argumentação pífia desse pseudo-intelectual de internet. Que é isso que ele é. Ele pega... Todo mundo é assim. Qualquer um é assim. Gente, isso é redundância. Se todo mundo é assim, todos os indivíduos vão agir assim. Não é qualquer um. Você entendeu? Tomar as decisões corretas. Parece o Foucault escrevendo, sem sacanagem. O Foucault escreve, ele repete a mesma coisa várias vezes de forma diferente. É uma bosta. As escolhas corretas e ascender socialmente. Eu sei que isso parece muito ruim. Eu sei que parece que qualquer um é assim. Ou seja, qualquer um pode tomar as decisões corretas, as escolhas corretas e ascender socialmente. Qualquer um pode tomar as escolhas corretas e ascender socialmente. Sabe por quê, gente? Sabe por que vocês e eu somos pobres? Porque nós escolhemos. Porque nós escolhemos. Cara, meu Deus do céu, velho. É uma pessoa que não vive. Meu Deus, vamos rapidinho, velho. Deixa eu pegar aqui o negócio. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários, tá? Superpoder, moldar a realidade. Desvantagem, apenas na minha cabeça. Esse tipo de ignorância social beira a crueldade. Parece uma vontade de ver o mundo da forma mais deturpada possível. O ANCAP vive em uma bolha fora da realidade.
pobres escolhem ser pobres. Sim, meu caro ANCAP. É uma sensação fenomenal ter pouca grana. É uma sensação fenomenal passar fome. É uma sensação fenomenal passar necessidade. É lindo. Todo mundo escolhe ser pobre porque é a coisa mais maravilhosa do mundo é passar necessidade. Porque nós escolhemos o cara que mora na rua, é porque ele escolhe morar na rua. É porque um belo dia ele tem casa com uma casa extremamente confortável, ele tem comida, ele tem uma cama, ele tem um emprego, e ele fala: cansei, eu escolho ser morador de rua. Ele sai da casa dele e deixa tudo para a família dele, né? E a família dele vai pegar e falar: nossa, ele escolheu ser pobre, escolheu ser morador de rua. Vamos respeitar a sua escolha. É assim que acontece na cabeça, no lindo paraíso ANCAP. Experimenta pegar 3 horas de transporte público, trabalhar 6 dias e folgar 1, cozinhar, levantar às 5 e ainda ter que fazer bico para conseguir pagar todas as despesas. Será que é tão simples ascender socialmente para alguém com uma realidade similar a essa? Isso aqui é a realidade de mais de 70% dos brasileiros. E aí eu tenho que ouvir um sujeito burro, porque é isso, ele é burro, falar esta quantidade de groselha, falar uma mentira descarada do Marx. É patético. É patético. E eu não sei, sinceramente, eu não sei como alguém para escutar um sujeito tão patético quanto o Miorim. Um sujeito que acha normal um pai vender um filho para pagar dívida. Na sociedade perfeita desse boçal, o cara vai fazer um filho, não, vou fazer um filho aqui porque aí eu vendo ele pro banco, ou vendo ele para outra pessoa, e aí pego um empréstimo no banco e vou empreender. Caralho, que ódio. Esse tipo de gente desperta o que há de pior em mim. Miorim vive numa realidade aleatória, ou acha que todo mundo que ele conhece na favela representa toda a população dela, que deve ser 2 pessoas. Tá ligado? Nós somos verdadeiramente livres. Sim, escolhi aonde e em que família eu vou nascer. Antes de nascer, aparece Deus assim: amigo, qual que você quer? Você pode ser filho do Jeff Bezos, sabe? Nunca passa necessidade, não, você vai ter tudo, tudo. Se você quiser você vai conseguir ir pro espaço, querido, tá aqui, ó. Ou você quer ser pobre? Porra, velho. Essa cara turva. Mano, melhor corte do debate. Parabéns ao Robert que nos proporcionou essa pérola com essa pergunta que fez o Gustavo. O Miorim perdeu total. Ele quer se passar por intelectual falando, ronronando e teorizando coisas banais. Dando voltas gigantescas de argumentação para não dizer nada. É isso que esse sujeito é. É só... Cara, eu vou acabar porque eu já falei demais, já tá dando meia hora de corte, velho. Eu sei que isso parece muito ruim. Eu sei que parece que eu estou dizendo que cada um de nós é responsável pelo próprio destino. Eu sei que isso significa que eu estou dizendo que uma parte das pessoas escolherá errado, então ele não ascenderá socialmente. E eu sei que você está dizendo que eles... Miorim, tem gente que tem doutorado e está desempregado. Tem gente que tem doutorado. Sabe que quantas pessoas no Brasil têm doutorado? É menos de 2% da população, Miorim. Tem pessoas que chegam lá, fazem as escolhas ditas como certas e não conseguem. E esse é um cara que se diz um cara muito culto, que leu o Marx, leu porra nenhuma. Das circunstâncias, das Se você situações... perguntar para ele o contexto no qual a questão judaica é escrita, ele não sabe. E entender o contexto da obra é tão importante quanto entender a própria obra. Só para vocês terem uma ideia, todas as vezes que eu vou ler um livro do Marx, todas elas, eu procuro saber qual que é o contexto daquela obra. Ou eu procuro pessoas marxistas mais experientes, falo assim, mano, ó, eu tô lendo tal livro, qual que é o contexto desse livro? Porque o contexto diz muito sobre aquele livro. Quer ver um exemplo bem simples, bem prático, a forma de escrita. Se vocês pegarem o livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, do Marx, vocês vão reparar 2 coisas. A introdução do livro é no final, e você tem primeiro a obra.
E se você ler a obra e ler a introdução, não nessa ordem, você vai ler a introdução e depois ler a obra, mas quando você lê a introdução, você vai ver que ele escreve de uma forma. E quando você vai para a obra, você vê que ele escreve de uma forma muito mais truncada, muito mais direta. Né? Enquanto você pega a introdução, é de uma forma muito mais poética. O livro ele escreveu antes do casamento com a Jeanne Marx e a introdução ele escreveu depois. Então, ou seja, ele casa com a mulher que ele gostava, ele tem todo um processo de mudança nele. Ele vai escrever depois de alguns dias, bem mais apaixonado e tudo mais. Muda a escrita do cara. E você vê que isso é visível. Depois que eu entendi esse ponto de como ele escreveu aquela obra, eu vi que aquilo ali, eu entendi por que dessa mudança da escrita dele. Você tá entendendo? Um conselho que eu dou pra vocês, gente, sempre quando vocês forem pegar obras, né, desses escritores clássicos, tentem entender o contexto no qual eles escrevem aquele livro, porque o contexto vai dizer tanto quanto o próprio livro. Anteriores que eles foram submetidos, eles não puderam fazer diferente, mas é falso. Se qualquer um dos sujeitos fosse colocado, isso que significa qualquer um dos sujeitos fosse colocado nessa mesa e nós perguntássemos a ele sobre essas decisões, ele deliberaria sobre essas questões e então agiria em função disso. E seja lá qual fosse a decisão dele, seja o resultado que fosse, ele poderia ter escolhido corretamente. É o contrário. É justamente o contrário. Não há simetria entre o passado e o futuro. Nós somos verdadeiramente livres. O capitalismo, enquanto modelo, ele é o modelo que melhor indica o porquê nós poupamos, o porquê nós gastamos e o porquê nós investimos. E cada uma dessas escolhas é feita a todo momento pelo sujeito. Cara, eu pensei que eu ia terminar no final falando um puta de um monólogo sobre alguma coisa. Pra quem tava com dúvida, assim, essa blusa é da G2, né? Eu ganhei quando eu fui no Major de CS. Mas eu achei que eu ia falar mais no final, mas acabou que eu falei mais no meio do vídeo. Cara, não é incomparável, tem um abismo de diferença entre os dois. E eu acho interessante esse tipo de coisa vir em voga agora, porque mostra é, eu não quero usar essa palavra, mas o quão pífia é essa linha de pensamento ANCAP, porque é só delírio. É um mundo que há escolhas. Eles são reducionistas e simplistas. É isso que eles são. Tá ligado? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Não esquece de fazer isso não. Isso ajuda o canal. Se inscreve no canal, né? Porque o YouTube tá tirando inscrito meu, tá? Muito rápido, inclusive. Eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima aí. Fui. Valeu.